Ainda hoje, o IPEC divulga uma nova pesquisa de intenção de votos sobre a corrida presidencial. É a terceira rodada desde a oficialização das candidaturas. A gente lembra, na pesquisa mais recente, o ex-presidente Lula aparecia na liderança dessa corrida presidencial em 15 das 27 unidades da federação. Jair Bolsonaro está na frente em 5 estados e também no Distrito Federal. Yuri Pita vai trazer para a gente, Yuri e Renato vai acabar se complementando, uma dupla que tem funcionado muito bem aqui no nosso Arena. Vamos lá, Márcio, antes que eu comece a falar besteira aqui. Não, imagina. Primeiro de tudo, a gente está ensaiando posição nova. Deixa eu ver, eu vou ficar por aqui mesmo, Tá confortável para você? Não, tá, para mim tá tranquilo. Que ninguém aqui vai ver, mas tem o nosso retorno aqui. Eles têm ali o monitor, é claro. E eu vou ficar cruzado lá também para não te atrapalhar. Só dar um pitaco antes, desculpa, o Caio gostou dessa frase. Só para a gente falou tanto dos programas de governo que não são tão específicos, tem muita gente que coloca na conta da Marina Silva isso. Em 2014 ela fez talvez um programa de governo tão bem elaborado e depois foi tão atacada pelos outros partidos que dizem que, olha, depois dessa ninguém mais se arrisca para não virar alvo. No fim das contas, é isso. Mas vamos para os nossos números aqui das pesquisas. Na verdade, a gente pegou o IPEC, ele fez pesquisas nas 27 unidades federativas, tanto para os governos estaduais quanto para a presidência da República, e o que a gente fez aqui é um compilado de quem está ganhando entre Lula e Bolsonaro. Primeiro que é uma situação que desde 2006 não acontece, que é o seguinte, ou Lula ou o seu adversário liderando nos estados. Em 2006, Lula e Geraldo Alckmin ganharam nas 27 unidades federativas do país. Em outras eleições, sempre teve algum estado que desgarrou para algum outro candidato. Ou para Ciro Gomes, no Ceará, ou a Marina Silva, que a gente falou, ela havia ganhado, por exemplo, em 2014 em Pernambuco, com apoio do PSB. Sempre teve algum estado que não ficou entre os dois líderes, mas nessa corrida eleitoral tudo está caminhando para isso. E o que o IPEC nos permite mostrar é isso. 15 estados com vantagem acima da margem de erro para Lula, 6 para Bolsonaro e 6 com empate técnico. Fazer uma ressalva aqui, tanto Goiás quanto Paraná, a vantagem de Bolsonaro está no limite da margem de erro. Então a gente está sendo purista aqui, tratando como empate técnico, mas muito provavelmente são 2 estados que Bolsonaro também tem vantagem. No caso de Lula, as vantagens dele já são bem além da margem de erro. Como a gente pode ver, toda a região Nordeste, os 9 estados, os 2 maiores estados da região Norte, Pará e Amazonas. E aí, no Rio Grande do Sul, o que é interessante, é o estado de fato que Bolsonaro mais teve dificuldade em 2018, ganhou bem, mas não ganhou tão bem quanto em Santa Catarina, no Paraná. Santa Catarina, por sinal, é o estado que Bolsonaro tem maior vantagem se a gente for tentar estimar em número de votos em relação a Lula. E a grande chave, Minas Gerais e São Paulo, com Lula recuperando o eleitorado. E o que é interessante, se a gente fizer a comparação com o que aconteceu em 2018 na urna, no primeiro turno, entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, Jair Bolsonaro perdeu voto em vários estados e é uma dificuldade para ele. Mas mesmo em estados que ele está perdendo, como por exemplo na Bahia, tem um maior volume de votos agora, pela projeção do IPEC, do que ele teve, de fato, 4 anos atrás. A grande questão é que Lula tem recuperado, ele vai melhor do que Haddad nas 27 unidades federativas, nos 26 estados e no Distrito Federal, e o grande lugar onde ele mais recupera voto, por ser o mais volumoso, é São Paulo, embora a vantagem em termos de percentuais não seja numericamente maior. Né? O Renato, presidente do Instituto Locomotivo, fez uma média ponderada para a gente e vai poder detalhar mais ainda o peso de cada estado nisso, a vitória de cada candidato em cada estado. Mas antes, só queria pegar com você, rapidinho, Renato, desculpa, com você, Yuri. Hoje vai sair uma nova pesquisa. E até que ponto a gente sabe como o Bolsonaro tem crescido em São Paulo, tem diminuído a diferença em relação a Lula. O que a gente pode esperar dessa pesquisa que vai sair essa noite, especificamente em relação a isso? Acontece uma chegada maior? Acontece, então, que essa pesquisa de hoje à noite, ela é uma pesquisa nacional. Então, ela não é tão detalhada quanto essa. Essa aqui é estado por estado, ela, em tese,
tem um pouco mais de precisão nos eleitores de cada estado do que na amostra nacional. Numa pesquisa nacional, a margem de erro Exato. em cada estado acaba sendo maior. A pesquisa nacional faz a divisão, inclusive, por regiões, justamente porque nos estados a amostra não teria significância estatística, para usar o termo técnico. A margem de erro ficaria muito grande, não teria essa comprovação. Mas a gente tem que ficar de olho, sem dúvida alguma, na região sudeste, que é o grande centro a ser disputado nessa eleição, dado que região nordeste, a vantagem de Lula é bastante grande e região sul também é interessante, mas como a margem de erro numa pesquisa nacional ela fica muito alta, tem menos serventia, menos valia ali, menos precisão. O sudeste é o grande ponto que a gente vai ficar de olho daqui até o primeiro turno das eleições. É nesses estados, em especial Minas e São Paulo, que a gente vai saber se de fato Lula vai avançar, o quanto vai conseguir avançar e o quanto vai chegar próximo aí desses 50% do mais um dos votos válidos ou não. Só sobre esse mapa ainda do IPEC apresentado pelo Yuri, Márcio, acho que tem algumas questões que têm que ser levadas em conta. Dos 10 maiores colégios eleitorais, Bolsonaro não ganha em nenhum. Bolsonaro não ganha em absolutamente nenhum, tem empate em 2 deles, que é o estado do Paraná e o estado do Rio de Janeiro. É muito difícil imaginar, portanto, que se o Bolsonaro não conseguir virar na região sudeste e virar consideravelmente, ele não terá condições de ultrapassar o ex-presidente Lula na contagem nacional, já que, historicamente, o Lula tem conseguido manter o seu diferencial na região nordeste do país. Região nordeste que, inclusive, mesmo na eleição de 2018, Fernando Haddad teve problemas aí no seu desempenho de voto, tendo bem menos do que o PT tradicionalmente tem na região nordeste. Então, chamavam ele de Andrade. Total, o seu Andrade, né? Exatamente isso, muito bem lembrado. Né? Então, dificilmente, sem virar o jogo na região sudeste, Bolsonaro conseguirá ter vitória. Márcio, eu queria pedir o mapa do Yuri para fazer um comentário. Dá para encher tela, gente? Com o mapa dele? A gente consegue? Não. Você quer levantar até ali? Tá, não. Vem cá, olha, não, olha só que eu conversava mais cedo com um operador político experiente, ele tem uma análise diferente do Renato. A gente olhando, parece que o mapa tá todo vermelho, né? Só que esse operador falava comigo que ele acha que a eleição vai ser muito pegada, muito mais próxima do que a gente imagina. E aí é só você perceber, olha, Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, estados onde o bolsonarismo está crescendo, devem crescer mais, grandes colégios eleitorais que têm assim, mais voto e tradicionalmente muito mais peso ali do que o Nordeste. Se Bolsonaro avança nesses estados e ele vem avançando, você tem uma eleição mais acirrada. Eu sempre acho que a eleição é para a última semana. Isso cobrindo aí, sei lá... Foi o que ele falou também. 20 anos, né? Cobrindo campanha. Que você tem 2 datas chaves nas campanhas. Você tem o 7 de setembro, não por causa do bolsonarismo, ou porque é uma data que a partir da qual o eleitor começa a observar mais os candidatos e as propostas e para onde vai. E também a última semana, seja a última semana do primeiro turno, seja a última semana do segundo turno. Muito embora tenha muita gente da qual tenho certeza que nós aqui não nos incluímos que não acredita em pesquisa. A semana passada a gente mostrou as pesquisas ali, um mês antes das eleições, por aí vai, acertando. A pesquisa de uma semana antes, se a gente pegar a pesquisa do domingo anterior e pegar a pesquisa da boca de urna, ela vai dar diferente. É o percentual, porque você tem um movimento grande de eleitores, eu não sei se o Renato tem até esse dado, mas que mudam, que faz a opção decisiva. É fato que temos a menor taxa de indecisos das últimas eleições, os rapazes mostraram isso a semana passada. Um índice cristalizadíssimo entre os dois líderes. Exatamente, e perfeito, isso não dá para Márcio. deixar de levar em consideração, é claro que tem muita decisão que é tomada de última hora, mas essa antecipação de decisão, acho que ela é um elemento novo nessa campanha que a gente ainda vai precisar entender, talvez só depois com a urna apurada no primeiro turno, para entender o quanto... E captando o sentimento das duas campanhas, bate aqui, o que a Raquel diz, o acirramento, eu até usei essa expressão
que um petista, um dos coordenadores da campanha, me disse a semana passada. A característica dessa campanha vai ser o acirramento, a tendência do acirramento. Daí, juntando com a minha percepção também e a experiência de cobertura de eleição presidencial, eu vejo muito movimento nos últimos 15 dias, na última semana, sendo um movimento decisivo. Falei outro dia aqui, até apanhei aí nas redes, né? Que eu considero, sim, o Lula favorito. Agora, isso não significa que esse cenário possa mudar, isso não significa que o Bolsonaro possa virar. Eu ainda acredito que o grande movimento será nos últimos 15 dias, será na última semana, tanto do primeiro quanto do segundo turno, e é o sentimento que as duas campanhas apostam. Até o petismo tem apostado no acirramento, numa campanha muito difícil, numa campanha daquela curva se aproximando. Tem mais uma tela, Renato? Vamos lá. Você consegue? Pode levantar. Vamos lá. Tem nessa tela, a gente fez calculou, Márcio, de um jeito diferente os resultados da pesquisa. Ao invés de ser uma grande pesquisa nacional, nós colocamos o peso de cada estado com o resultado para presidente que cada estado fornece. É como se fosse a junção das pesquisas de todo estado para dar um cenário nacional. E nós chegamos aí no 45% para o presidente Lula, 31% para o presidente Bolsonaro. Esse número é ligeiramente maior, é 2 pontos percentuais maior do que o último resultado do IPEC. Não o IPEC que sairá hoje à noite, mas o último resultado do IPEC. Qual é a vantagem desse método? Ela é uma pesquisa mais robusta, do ponto de vista que soma todas as amostras estaduais que são feitas. Então, mostra, de um lado, um resultado muito semelhante ao que outros institutos estão dando, ligeiramente superior ao apontado na última pesquisa do IPEC, e que é preciso ter muita pesquisa errada para não dizer que a diferença é mais ou menos essa. Nós fizemos um outro cálculo também. Nós temos aproximadamente 19 milhões e meio de votos que o ex-presidente Lula tem hoje frente ao atual presidente Jair Bolsonaro. Essa é a diferença? Essa é a diferença em número absoluto de votos. A gente fica discutindo muita porcentagem, mas eu vou falar em número de eleitor. Dá 19 milhões e meio. O número de não votos hoje está em 9 milhões de votos. Ou seja, se todo mundo que não escolheu um candidato, que é branco, nulo ou que está indeciso, ele decidir votar no Bolsonaro, o Bolsonaro ainda precisa tirar 10 milhões de votos, ou de Lula ou dos outros candidatos menores. Então, é um esforço que dificilmente a estratégia tradicional do bolsonarismo de consolidar os seus votos em falar para a própria militância será suficiente para que ele ganhe a eleição. E ajuda a gente a entender porque que talvez, né, se as cartilhas das campanhas se seguirem no 7 de setembro, ele não poderá fazer isso. Ele não poderá falar só para a militância. Hoje me deram até o número, mais de 1 milhão de pessoas eles estavam esperando lá no Rio de Janeiro. Só reforça o que você disse, que a tendência ou a expectativa da campanha do Bolsonaro, de um Bolsonaro tentando furar a bolha nas falas dele de 7 de setembro, senão ele não ganha a eleição, gente. Ele não tem saída. E Renato, quantos milhões de candidatos tem outros? Ciro, Simone... Mas de cabeça, assim, você quer me ferrar, né? Difícil, né? Mas eu falo isso para vocês daqui a pouquinho. No próximo bloco, eu dou esse número. Para tentar fazer uma conta de padeiro aqui ao vivo, correndo todos os riscos do mundo, vai. Se a gente conta de jornalista, 15%, né? Pois é, conta de jornalista, com todo respeito aos padeiros. Mas se a gente pensava em 15%, que é Simone... Sim. E Ciro Gomes tem, e os restinhos, mais os restantes, Soraya, Felipe, etc. A gente está falando de um universo hoje no Brasil de 156 milhões de eleitores. 15% dos 150, 10% daria 15, 23 milhões de votos, mais ou menos. Sendo que nós já vimos aqui algumas vezes que a tendência desses outros, dos eleitores desses outros candidatos é maior para o Lula do que para o Bolsonaro. Sim. Todos os institutos de pesquisas apontam que a proporção é mais ou menos 6-3. Parece uma missão difícil, mas lembrando que se tivermos segundo turno, é uma outra eleição. E rapidinho, Felipe, só para a gente fechar esse assunto, a sua visão desses números que o Renato e o Yuri nos trouxeram aqui.
Jair Bolsonaro precisa virar no Sudeste, ele tem muito pouca entrada no Nordeste e ele já teve um eleitorado muito grande em São Paulo, no Rio de Janeiro, que ele perdeu por causa da desilusão com o seu governo, por não ter cumprido determinadas promessas. Eu acho que o raciocínio na campanha bolsonarista é de que mesmo esse eleitorado perdido não quer dizer que seja um eleitorado lulista. Então ele vai investir no antipetismo, não só em relação a escândalos de corrupção, mas também em matérias de costumes, de valores, acusando a esquerda de tudo aquilo que ele considera errado, eventualmente até demoníaco. O caso mais impressionante é a distância do Lula de 15 pontos em Minas Gerais. Lembrando que Romeu Zema é do Partido Novo, que tem o Felipe Dávila no primeiro turno, pode não ter, é o mais provável que não tenha no segundo turno, e vai haver muita negociação, pressão para que o Romeu Zema declare apoio ao Jair Bolsonaro no segundo turno, para que ele consiga recuperar alguma coisa em Minas. Eu tenho aqui o número da última pesquisa IPEC, que foi divulgada no dia 28 de agosto e mostrava Lula do PT com 44%, Jair Bolsonaro do PL com 32%, Ciro do PDT 7% e Simone Tebet com 3%. Caio, você acha que essa pesquisa a ser divulgada hoje, principalmente em relação a Simone Tebet, já vai mostrar aquele crescimento que a gente viu na pesquisa da semana passada, né? Mostrando... Datafolha semana passada mostrou 5 pontos. Acho que sim, tem uma tendência da terceira via subir, mas não a ponto de ameaçar os dois líderes. Essa é a minha visão ali. Tanto a Simone quanto o Ciro devem melhorar, tiveram mais exposição de mídia, foram bem no debate, ganharam o debate de certa maneira. Sim. Bolsonaro e Lula foram muito mal, mas assim, é um crescimento que não a ponto, acredito, de ameaçar o cenário de polarização de Lula com Bolsonaro. O que está acontecendo é consolidar o segundo turno. Isso, sim. Melar a vitória de Lula, como ele tanto deseja, no primeiro turno. O interessante é que tanto os eleitores da Simone quanto os eleitores de Ciro Gomes, que crescem, ou vêm dos indecisos ou vêm do Lula. Se tem poucos bolsonaristas que efetivamente dialogam para isso. Então, a questão sobre o voto útil no final fica ainda mais chave. Será que na reta final volta para o Lula esses votos ou para o nulo indeciso? Tem uma coisa, né, Renato, para a gente ver nesses mapeamentos todos, que é como acabarão as disputas nos estados. Onde vai ter segundo turno, onde não vai? Vai ser nos maiores colégios eleitorais ou não vão? Aqui vai ser Haddad e Tarcísio ou vai ser Haddad e Rodrigo? Acho que todo o cenário das disputas para governadores estaduais, quais vão ou não ao segundo turno, vão impactar muito na campanha presidencial. É meio óbvio até o que eu estou dizendo, mas a gente tem que observar. Mas em Minas não é óbvio, porque o Zema provavelmente só tomará a posição se tiver que ir para o segundo turno. Sim, se você tiver aqui o Tarcísio no segundo turno, por exemplo, você ganha um cabo eleitoral de peso numa disputa para o segundo turno contra o Haddad. Perfeito. Rio de Janeiro é a mesma coisa. Então a gente tem que... E sem falar em Congresso, né? Porque daí os deputados... os candidatos e os eleitos, a gente já vai ter uma configuração de Congresso Nacional que também essa turma vai estar liberada para fazer campanha para um ou para outro.